Os amigos Tire agora a Rede Brasil de televisão. Estamos chegando aqui na sua casa, que alegria grande, que felicidade está chegando aqui também na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil. Hoje é dia de Júnior Corrêa. Júnior está aqui, vereador de Cachoeiro. Júnior, tudo bem? Tudo bom? Bigode continua crescendo, né? Cada semana que eu te vejo, eu vejo que esse bigode está maior. São os seus olhos, porque não está crescendo, não. Eu tenho que bem? cortar aqui, ó. Aqui eu tô ficando relaxado, tenho que cortar, ó. Está na hora de passar uma gilete aí, né? Hoje eu falei de dois temas aqui no programa antes de você chegar. Falei aqui, ó. Polícia Federal apreende bens do governador do Acre numa ação de corrupção envolvendo 10 empresas, envolvendo o pai, o irmão, envolvendo um monte de gente, 89 busca e apreensão acontecendo agora em alguns estados, inclusive no Distrito Federal, mas tudo envolvendo o governador do Acre. Uhum. Então nós estamos falando de corrupção. Nós vimos lá o Lava Jato, nós vivemos lá a prisão do ex-presidente, agora nós estamos vendo o negócio de joia do seu ex-presidente também, joia para cá, para lá, essa confusão toda. Tem uma pesquisa realizada por uma universidade da Suíça e outra dos Estados Unidos, a mesma pesquisa medindo a honestidade do povo de 40 países. O Brasil aparece em 26ª posição. A China é a última colocada. Nem sabia que o chinês era tão desonesto assim. É mais honesto que a gente. O chinês é mais desonesto que o brasileiro. Eu nem sabia que eles tinham tanta opinião assim, porque o governo lá manda em tudo. Né? Manda em tudo, mas tá, mesmo assim, o governo manda, mas eles metem a mão também. Eles são desonestos. Né? Desonestos também. De onde vem isso, cara? Porque no Brasil, por exemplo, a gente vive a impressão de que a gente tem que a desonestidade só está na política. Né? Uhum. A gente tem a impressão que o vereador que é desonesto, que o prefeito que é desonesto, que o secretário que é desonesto, que o presidente que é desonesto, que o ministro que é desonesto, que o deputado federal que é desonesto. De onde vem isso? A história consegue explicar isso ou não? Olha, primeiramente, vamos só falar dessa pesquisa, porque eu acho que vale a pena a gente pontuar, a gente ponderar, toda vez que a gente ouve, foi feita uma pesquisa que constatou tal dado, né? Uhum. A gente tem que ponderar porque eu tinha um professor que hoje é vereador comigo, o vereador Diogo, que ele dizia que existiam... Diogo é melhor professor ou melhor vereador? É igual. É igual. Não, é sim igual. É igual, porque ele sempre é esforçado e competente nas duas funções. Ele é, né? Ele é. Eu não estou falando que ele está do lado certo, sim, mas não, que ele sim, é. Sim. Porque agora ele é líder do governo, isso, a posição política é outra história, né? Isso aí é outra discussão. Mas que ele é competente naquilo que ele faz, ele é. Sim, sim. Mas ele falava assim, ele brincava, obviamente, né? Que existiam 3 tipos de mentira. A boa, a ruim e as estatísticas. Uhum. Porque pesquisa... Eu até falei com um amigo meu. Mas foi feita uma pesquisa e constatou tal dado. Eu falei, tá, mas pesquisa você pode constatar o dado que você quiser. Uhum. Essa pesquisa ela foi feita da seguinte maneira. Os universitários, eles pegavam uma carteira, por exemplo, quanto gasta um brasileiro, por exemplo, com aluguel, passagem e tal, compra do mês, R$2.000 por mês. Esse é o que ele precisa ganhar para ele pagar as contas dele. O ticket médio do... E aí, botava numa carteira R$2.000, colocava do lado de fora da carteira ali o endereço de quem perdeu, o endereço online, e-mail, telefone, para fazer contato, e deixava aquela carteira no lugar, deixava o cara achar. Ele achava, e aí, com os dados de quantidade de pessoas que ligavam para devolver, a pesquisa foi feita dessa maneira. Então, no Brasil, o cara pegou a carteira e não vou devolver, não. Na China, então, ninguém devolveu. Na China, todo mundo pegou. Na Suíça, aí 90% do povo ligava. Como é que a Suíça só tem rico, né? O pessoal não precisa de dinheiro, então o cara devolvia. Não, mas o que eu queria falar é justamente nesse ponto que você pegou. Por que ele falava assim, brincava com isso e até hoje existe essa discussão. Uma pesquisa científica, a gente tem que entender o seguinte, que não é porque uma pesquisa, toda pesquisa é científica, né? Quando é pesquisa é científica, mas toda pesquisa, ela tem, primeiro,
uma hipótese que você quer comprovar ou não, e tem um método. O método que você vai aplicar para poder identificar aquela hipótese que você tem. Dependendo do método que for adotado, os resultados são diferentes. São diferentes, sim. Então, sim. por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa de honestidade do brasileiro, tá, mas se eu fizer essa pesquisa em Curitiba e eu fizer essa pesquisa em, não sei, vou pegar uma cidadezinha bem de interior, Luiz Eduardo Magalhães, não sei como é que é uma cidade rica, né, lá na Bahia, Teixeira de Freitas, sei lá. Não conheço essas duas cidades, não conheço. Sim. Mas o resultado é diferente. Sim. Por que o resultado é diferente? Porque existem questões econômicas diferentes, relações sociais diferentes, os bairros são diferentes. Se eu for fazer no centro da cidade, vai ser um resultado. Se eu for fazer no aeroporto, é outro resultado. Se eu for fazer no São Geraldo, é outro resultado. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, dependendo do método e onde você for aplicar, não quer dizer que é a realidade. Assim como tem pesquisa que é intuitiva. Né? Eu achei que essa seria uma intuitiva, mas até que eles criaram um método de... fizeram uma experiência social, né? Só que é uma experiência social que ainda também não é, de fato, reflexo tão fiel da realidade. Mas tem uns que é intuitivo. Você chega... qual você acha que é o povo mais honesto? Na pesquisa também, desculpa. Na pesquisa também, eles colocavam dentro da carteira uma lista de compra, para dizer que aquele dinheiro que o cidadão ia utilizar para comprar, para fazer compra do mês. Ah, tá. Tudo para poder induzir, dizer que aquele dinheiro tinha, né, função. Mas, tipo assim, e existem também pesquisas que você vai lá e pergunta para a pessoa, qual povo você acha que é, qual sociedade você acha mais segura? Eu acho o Brasil, eu acho a Suíça, eu acho os Estados... São intuitivos. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, primeiro, quando a gente fala de pesquisa, a gente tem sempre que ter um olhar crítico para elas, porque elas podem representar uma parcela da sociedade, elas podem ser um indicativo, né? Um indicativo da realidade. Qual é o indicativo? O indicativo de que naquela experiência social, lá na Suíça, mais pessoas devolveram a carteira, enquanto no Brasil mais pessoas retiveram a carteira. Ponto. Esse é o indicativo. Não quer dizer que o brasileiro ele é mais desonesto do que o suíço. Aí eu não estou aqui querendo fazer juízo de valor dizendo que somos ou não somos. Eu estou querendo dizer o seguinte, que não é essa pesquisa quem vai dizer se eu sou ou não honesto. Por quê? Quando a gente pega um dado desse, de que o brasileiro ele é o 20º em honestidade e o suíço é o primeiro, isso pode incutir na cabeça das pessoas de que nós somos desonestos. Se nós somos desonestos, então faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso ser. Então não tem problema se eu errar no troco, não tem problema. Parece que não tem problema, entende? Parece que, como é cultural, isso faz parte da nossa sociedade. E isso é muito perigoso. Sim. A gente não pode internalizar isso. Eu acho que esse tipo de coisa que taxa, né, sempre assim, é sempre taxativo, né? O brasileiro é um país perigoso, o Brasil é um país corrupto, o Brasil é o país do jeitinho, o Brasil é o país disso. Poxa, mas essa não é a realidade? Pode ser a realidade de uma parcela da população. Porque quando a gente fala de desonestidade, a primeira coisa que a gente pensa é o seguinte, é o cidadão que rouba o dinheiro, a gente pensa nisso. E não é só isso. Não é só isso. O funcionário da Cofrinho. Se o senhor disser que o brasileiro é corrupto, eu não me sinto corrupto, eu não me sinto desonesto. Mas aí que tá, Parraro. Mas uma parcela... Tudo bem, Parraro, mas em todo lugar existe uma parcela da sociedade que é corrupta e que é ladrão. Sim. Entendeu? Sim. Mais ou menos, mas tem. Tudo bem, mas o que eu acho, o que eu não gosto é que você fica taxando uma sociedade de uma forma que não é bom, não é... Que vantagem a gente tem na sociedade por saber isso? Qual é a vantagem de saber que teve brasileiro que reteve a carteira? Qual é a vantagem? Você induziu o cara ao erro. A pesquisa induziu o cara ao erro. Ela botou uma carteira com dinheiro lá. Pô, o cara tá na dificuldade. A gente sabe da dificuldade do brasileiro. A gente sabe que o brasileiro pena para poder conseguir pagar as contas. Uma pesquisa dessa bate e a gente cresceu ouvindo que o achado não é roubado. Pô, eu achei a carteira lá, eu preciso pagar uma conta urgente. Minha mãe aqui tá passando necessidade, precisando comprar remédio.
você vai querer falar que esse cara é um corrupto, um desonesto, porque ele achou um dinheiro na rua, porque uma pesquisa induziu ele a achar o dinheiro na rua. Mas se a gente traz, por exemplo, aí eu volto lá, tá aqui o governador do Acre aqui com, sabe, com vários apartamentos agora que estão bloqueados, casa, aeronaves e tal, a Polícia Federal, essa ação está acontecendo agora, né? Aí nós tivemos lá aquele lava-jato lá que nós vivemos lá do Moro, com o PT, aqueles partidos todos. Nós estamos vivendo agora a questão da joia lá do Bolsonaro. Esses caras vieram de onde? De Marte? Por exemplo... Esses caras vieram de Marte, esses caras é o espelho dessa sociedade que a gente vive. Não, vamos lá. Aí eu... Voltar. Eu não estou dizendo... Para a gente voltar a discutir o seguinte, olha... A visão que a gente tem, eu não tenho isso, tá? Quando eu falo da gente, eu não tenho isso, não. Uma visão de sociedade, né? Sociedade. Eu não tenho isso, não. Eu acho que todo o setor da sociedade, na medicina, no jornalismo, na política, no futebol, tem aquele que é honesto. Não, eu acho que é isso, eu penso isso, não é? Mas a gente tem a ideia de que o camarada virou vereador e virou político. E o cidadão se sente... Não, virou vereador, virou corrupto. Né? Virou corrupto, perdão. Virou corrupto. Virou deputado, virou corrupto. Virou político, virou corrupto. Como se isso fosse uma condição. Uma condição. Né? Mas a pergunta e realmente tem muito disso, tem muita corrupção lá. É o que eu falo. Tem realmente. Tem, mas é questão da percepção. Por exemplo, se a gente pegasse até uns 20 anos atrás, tanto é que há 20 anos atrás saiu uma pesquisa, acho que foi em 2010. Foi 10 anos atrás. Não vou dizer agora qual é o ano certo. Fizeram uma pesquisa intuitiva de qual setor da sociedade as pessoas mais confiavam. A Igreja Católica, isso foi uma pesquisa internacional, ou tiveram mais países, né? Na pesquisa saiu que a Igreja Católica contou com 46% da sociedade, das pessoas, né? Que foram pesquisadas. Ou seja, a Igreja Católica ela foi a instituição mais confiável. Sim. Há 10 anos atrás. Então, se você precisasse deixar o seu filho aos cuidados de alguém, você poderia deixar na igreja. Faz essa pesquisa hoje. Hoje, o cara entrou pro seminário, ele é pedófilo. Sim, foi colocado na cabeça das pessoas uma cultura de que todo padre é pedófilo. Por quê? Porque surgiu casos... E aí o que eu tô falando é o seguinte, eu não quero dizer que não existe padre pedófilo, existiu padre que foi pedófilo. Sim. E foi muito explorado pela mídia, pela sociedade, e os inimigos, principalmente da fé, adoraram fazer essa exploração midiática. Só que isso ficou na cabeça das pessoas. A desconfiança de que o seu padre pode ser um pedófilo. De que o padre da paróquia vizinha ele pode ser um aliciador de coroinha. Então isso ficou na cabeça das pessoas. O índice obviamente vai cair. Mas por quê? Por uma percepção. Não necessariamente porque aquele padre é ou não. Então é isso que eu acho perigoso. Aí vamos voltar novamente àquela questão, né? Da onde que vem esse corrupto, da onde que vem essa né? Então segura aí para você falar depois do intervalo comercial, rapidinho, tá? De onde vem o corrupto, né? Você vai falar depois do intervalo comercial. Demora não, hein? Rapidinho, segura aí. Ao seguir agora o nosso programa, hoje Júnior Correia conversando aqui com a gente. Peça Cofrio, o sabor a toda prova. Hoje no seu almoço ou no seu jantar, prepara aquela calabresinha Cofrio especial demais, gostosa demais. Eu tenho falado sempre aqui. Vai muito bem a calabresinha Cofrio com arroz branco feito, temperado com bastante alho, feijão temperado na hora, uma saladinha de tomate e alface e a calabresinha Cofrio fritinha. Depois de você fatiar, fritinha, enquanto vai fritando, você vai fatiar uma cebola, depois da cebola fatiada e a calabresinha fritinha, você retira todo o excesso da gordura, coloca no recipiente, volta com ela para a frigideira, para a panela onde você está preparando, acrescenta a cebola. Eu gosto de deixar a cebola crocante, tá? Especial demais. E eu gosto também de colocar um adocicadozinho longe, tá? Coloca uma gotinha de mel, ou mesmo com ketchup também, você vai lá, coloca um pouquinho, mexeu, fica com um sabor especial. Arroz branco, feijão temperado na hora,
aquela saladinha de tomate e alface e calabresinha com frio acebolada. Precisa melhor? Especial demais no seu almoço, no seu jantar. Todo mundo gosta, todo mundo vai adorar. Os produtos com frio você encontra nos supermercados, mercearias, padarias, açougue de todo o estado do Espírito Santo. Leve o melhor para casa, sua família merece. Com frio, sabor a toda a prova. Júnior Correia, de onde vem então o corrupto e de onde vem a corrupção? Essa foi que você ficou devendo para responder aqui. Primeiramente eu gostaria só de falar que esse tema vai ser polêmico, se tornou polêmico. Sim. Eu tenho certeza que vai ter crítica pela minha fala, mas eu só queria deixar claro que eu não estou aqui defendendo o corrupto, eu estou defendendo o brasileiro. Né? Infelizmente foi criado uma... Na verdade, porque eu estou entendendo o que você está falando, você está dizendo o seguinte, é muito perigoso você falar assim, olha, o brasileiro é desonesto. É isso aí. Até porque uma faixa grande de brasileiros são pessoas honestas. São pessoas honestas. Porque é justamente por conta dessa mentalidade, aquela que a gente fala, né? A mentalidade de vira-lata que o brasileiro tem. O brasileiro tem essa mentalidade de vira-lata porque foi colocado na cabeça dele de que tudo dos outros é melhor. A grama do vizinho é sempre melhor. Então, é sempre o europeu que é mais honesto. É sempre o norte-americano que é mais próspero. É sempre o asiático que é mais inteligente. E o brasileiro é o quê, então? É sempre o último da fila? Então, eu não gosto dessa visão, porque... Sabe aquela coisa que os psicólogos falam, né? Se você chegar pro seu filho e começar a falar, você é burro, você é isso, você é isso, você é isso, ele vai internalizando e ele vai achar que ele é. E ele não vai fazer nada para mudar. Eu acho que esse tipo Nessa pesquisa, se você permitir aqui, depois do Brasil, que é o 26º, vem África do Sul, Tailândia, México, Índia, Turquia, Gana, Indonésia, Emirados Árabes, vem um monte de país aqui, e se você ver um pouquinho à frente do Brasil aqui, só um pouquinho à frente, Brasil é o 26º, depois olha à frente do Brasil, mas colado aqui, o Chile, Itália, Grécia, Reino Unido, Estados Unidos é o 21º. Entendeu? Então, às vezes, a gente pensa, o americano... 21º, nós somos o 26º. Sexto. Tá pertinho ali. Pertinho. Né? Pertinho ali. Depois, a 18ª Argentina. Enfim, prossiga, por gentileza. Só para calçar aqui seu comentário. A Argentina tem 18º ali? 18º. Foi quando feita a pesquisa? A pesquisa foi feita agora, no final do ano passado. Tá. Mas então é justamente isso, esse pensamento, né, de que nós sempre somos os últimos, nós sempre somos os degredados, né? Então, assim, e ficou essa memória, e aí você perguntou da onde vem a corrupção no Brasil, né? E muita gente vai falar, foi da nossa colonização, tenta buscar um resultado. Isso, a pessoa fala, buscar raiz lá atrás. Se fosse colonizado por outro país, não seria. Só que sinceramente, eu não acho que é isso. Eu não acho. Eu não acho que foi a nossa colonização, até porque eu dou graças a Deus nós temos sido colonizados pelos portugueses. Eu não gostaria de ser colonizado pelos ingleses, até porque os ingleses... Qual país que foi próspero colonizado pelos Estados Unidos? Se bem que Portugal pela Inglaterra, Estados Unidos... Se bem que Portugal aqui é o 20º também, tá? É 20º? Tá no sangue. Mas tá antes dos Estados Unidos. Tá nos Estados Unidos. Tá antes dos Estados Unidos, tá vendo? Mas é isso que eu tô falando. Não quer dizer que essa pesquisa ela vai representar toda a sociedade. Ela vai representar uma parcela naquele momento, numa determinada condição criada para a pesquisa. Mas eu acho muito fácil a gente criar dar respostas. Porque a nossa colonização foi portuguesa. Porque só veio bandido de Portugal. Não foi mais ou menos, não foi bem assim. É isso aí, as pessoas falam, porque em Portugal botaram um monte de bandido dentro do navio e falou, vai. Por exemplo, não é isso. As duas, talvez, colonizações da Inglaterra que prosperaram, né, Estados Unidos, Canadá, e Canadá, na verdade, são duas colonizações, a francesa e a inglesa, né, sendo que a parte mais forte ali foi a francesa, não foi nem a inglesa. Então vamos colocar Estados Unidos e Austrália. A Austrália ela foi uma colonização que a Inglaterra levava criminosos até praticamente o século XVIII. Só ia criminoso para a Austrália. E a Austrália ela não é um país nem de terceiro mundo, nem é um país que está indo entre os mais desonestos, porque não é a forma como foi a colonização
não foi a forma como foi gestado essa nação que foi descoberta lá atrás, ou como foi as relações. Né? Eu acho que isso tem muito mais a ver com as nossas ações hoje do que as nossas ações do passado. Muito embora as nossas ações do passado criaram o ambiente para aquilo que nós somos hoje, mas eu acho muito difícil falar qual é a raiz da corrupção. A raiz da corrupção é o pecado, mas o que fez essa sociedade ter esses problemas do jeitinho, aí isso sim é do brasileiro. Sim. O jeitinho brasileiro é nosso. Aí vem a questão da oportunidade também. Vem a questão da oportunidade. Não é isso? Só que você me perguntar de onde veio o jeitinho brasileiro, eu não sei. A questão da oportunidade, a questão da impunidade. Impunidade, não é isso? Isso tudo cria um ambiente para que as pessoas... Quer ver uma coisa também que leva o brasileiro a acabar sendo um desonesto inconsciente? Você acabou de falar de político, né? Tudo para político e para empresário é mais fácil no Brasil. Em que sentido? No sentido de que precisa de um alvará, o cara vai lá, compra o fiscal. Aí o pobre fica lá a vida toda ralando para poder conseguir ter um alvará para fazer uma casa. Aí quando ele não consegue, o que ele faz? Faz sem alvará mesmo. Depois, quando vem um projeto de lei para poder... Aí vai lá e regulariza, né? Regularização fundiária. Aí tem duas questões. Ele não teve a oportunidade. Não teve nada, ele teve que dar o jeitinho dele. Deu o jeitinho dele. E depois o próprio Estado também dá o jeitinho. Dá o jeitinho de legalizar o cara. Não é isso? Aí o político vai lá, sei lá, compra voto, faz sei lá o quê. O que ele precisa para poder não ser julgado? Foro privilegiado. Ou seja, para ele não ser punido, ele precisa continuar no cargo dele. Aí ele fica comprando o cargo dele o resto da vida para poder não ser julgado. Então, assim, são ambientes que se cria que as pessoas começam a pensar, pô, então não vale a pena ser honesto no Brasil? Então não vale a pena trabalhar e buscar uma vida justa no Brasil? Só que eu não posso dizer qual é a raiz disso, porque eu acho que é muito... ser muito prepotente dizer qual é a raiz. O que eu posso dizer é o seguinte: o que eu posso fazer e quais são os meus defeitos, quais são as minhas qualidades e como eu posso melhorar todo dia. Né? Eu sei que eu não sou desonesto, eu sei que eu não sou corrupto e eu tenho que continuar assim. E tenho que mostrar que vale a pena. Essa camada mais jovem também. Porque é o seguinte, se a gente pensar no campo político, gente, hoje tem menos oportunidade, mas no passado era negócio de louco. Era louco. O prefeito chegava e mandava o empreiteiro assaltar uma rua, sem licitação. Depois ele, junto com o empreiteiro, decidia quanto era o valor daquilo. Não tinha nem licitação, não existia isso. Depois que passaram a fazer licitação, tinha chamada carta marcada. Eu, você e Tiago íamos concorrer a uma obra, não sei se vocês sabem disso, mas eu mandava a minha carta, você mandava a sua carta, E aí o camarada que ia fazer lá a licitação, ele abria as cartas. Pô, do Parrar tá mais caro. Aqui, por exemplo, ligar pro Juninho, rapaz, muda esse negócio aqui, troca essa casa aqui, porque senão você vai perder. Funcionava desse jeito. Agora não mais. Então, no setor público, a possibilidade, né, era maior do que existe hoje. Hoje tem uma certa... Hoje existe um corpo burocrático para poder... impedir não tem como você impedir, mas para poder pelo menos dificultar todo esse processo de corrupção e de desvio. Mas, mais uma vez, eu reforço aqui, eu não gosto, não vou dizer que o brasileiro ele é o mais honesto do mundo, até porque a gente sabe que a desonestidade, né, a corrupção, ela infelizmente faz parte da condição humana, por conta do pecado. E corrupção não é só roubar dinheiro, né? Não, rapaz. As pessoas veem corrupção como você desviar dinheiro, como você pegar dinheiro público, né? Corrupção é tudo aquilo que é um desvirtuamento da sua moral, da sua ética. Então, tudo aquilo desvirtua, isso é uma forma de corrupção. Se você, por exemplo, sei lá, mente para o seu pai para poder conseguir algo, você está corrompendo, né? Rapaz, contar a historinha rapidinho aqui. Cachoeiro teve uma época que teve um número muito grande de pessoas com dengue. Então foi uma loucura. O Paulo Pereira não dava conta de atender todo mundo, porque você tem que fazer o exame, tem que deixar chegar o exame para definir se o cara estava com dengue ou não.
E aí, o que o Paulo Pereira decidiu? Na época, a Terezinha era secretária de saúde do município. Decidiu o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, chegou com dengue, nós damos um testado de 5 dias. Fazemos o exame. Se não for... Só que a população, as pessoas de Cajueiro descobriram esse trem. O que o cara fazia? Ia pro Paulo Pereira, tô com dengue. O que você está sentindo? Dor de cabeça, que era uma febre do cacete, me dá até 5 dias. Ele pegava. E aí, um domingo, minha mãe passa mal, foi quando ela descobriu que depois, infelizmente, faleceu 40 dias depois, passou muito mal um domingo à noite, eu levei minha mãe no Paulo Pereira, estava lotado. Entrei com minha mãe, foi atendido, e eu falei com o médico, e ele falou, rapaz, descobriram esse trem aí, rapaz, nós estamos obrigados, chegava lá, tinha um monte de gente, falou, tem muito pessoal do granito, então tá cheio aí, funcionário do granito e empregada doméstica, mas tinha um monte, falei, que você é louco, rapaz. Aí eu liguei para Terezinha, vou denunciar isso. Tá errado? Não vão acabar com isso hoje. Mas isso estava acontecendo. Desonestidade. Ué, o Covid mesmo. O Covid mesmo. A gente tem muita denúncia aí de pessoas que morreram por uma coisa e foi colocado na estatística do Covid. Né? Mas não tem o mesmo impacto do que desviar dinheiro público. Realmente, eu acho que quem desvia dinheiro público tem que ter um crime muito... Sim. Tem que pagar uma pena muito maior, porque principalmente por aquilo que resultou para a sociedade. Mas é uma forma de corrupção de você tentar manipular a realidade para benefício próprio, para ganho próprio, né? Sim. Né? Seja através de prejudicar o outro, né? Então, assim... Para a gente fechar, agora, a camada mais jovem, que vem chegando agora, tende a ser mais honesto do que o pessoal mais velho? Eu não posso dizer isso, eu não sei. Difícil, né? Não tem como dizer se tende a ser ou não mais honesto, porque não é uma questão de idade, não é uma questão de geração, é uma geração mais honesta do que a outra. Se a gente for ter como base que os pais dessas pessoas são essas que nós estamos falando, vai ser a mesma coisa. Só que a gente sabe que a sociedade muda. Então, eu espero que a sociedade mais nova, sabendo de toda a exposição que ela tem por conta das redes sociais, tenham mais responsabilidade na hora de fazer. Júnior Correia, vereador em Cachoeiro, obrigado pela participação aqui no programa mais uma vez. Obrigado por ter vindo aqui. Até a semana que vem, se Deus quiser. Obrigado, um abraço até todos. Valeu, turma. Fechando o nosso programa hoje, se Deus quiser. De volta amanhã na Rede Brasil de Televisão, 7h30 da noite. Na Mania FM, na GDS Web Rádio Brasil, sempre às 8 da manhã. Beijo no coração, fique com Deus. Tchau, gente. Tchau, Brasil.